Vocês sabiam que a cada ano, em média, 15 milhões de pessoas no mundo sofrem um acidente vascular cerebral? São mais de 150 mil casos de AVC por ano só aqui no Brasil. É um problema grave e que merece toda a nossa atenção. Por isso, hoje, o Sempre Bem está recebendo aqui no estúdio a doutora Luciana Neves, que é neurologista. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Eu queria que você começasse explicando o que é um AVC e por que essa sigla assusta tanto as pessoas. AVC significa acidente vascular cerebral. O nome acidente não é bem assim, na verdade é uma consequência. Existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Então aqui a gente vê, ele é devido à formação de um trombo ou um coágulo que literalmente entope a artéria. Então aqui a gente vê a vascularização do sistema nervoso, então assim, ele entope e com essa parada de fluxo sanguíneo você não tem oxigênio, não tem nutriente e aí o que acontece? O neurônio morre. Já o hemorrágico, o AVC hemorrágico, também chamado de derrame, ele ocorre por um rompimento do vaso, um rompimento da artéria, em que você acaba tendo sangue dentro do cérebro. Esse pode ser devido a uma crise hipertensiva ou um aneurisma intracraniano que se rompe. E quais são os fatores de risco para se ter um AVC? O que a pessoa precisa ter feito ou alguma predisposição genética? Como que funciona? Tanto o isquêmico e o hemorrágico, eles têm fatores de risco incomuns, A hipertensão é a primeira delas, é a principal causa. Se você quer ter um impacto de reduzir risco de AVC, é o controle da hipertensão. Outros fatores de risco, diabetes, aterosclerose, tabagismo, etilismo, Etilismo seria? Uso de álcool. Uso de álcool, sim. Uso de álcool. Tem os fatores de risco não modificáveis, entre eles o principal é a idade. Quanto mais velhos, maior o risco de AVC, mas não podemos esquecer que o jovem também pode ter AVC, inclusive crianças. Criança também? Criança também. E como que eu sei que uma pessoa ou que eu estou tendo um AVC? Quais são os principais sintomas? Isso é uma pergunta fundamental, é o reconhecimento dos sinais e sintomas de AVC. São vários, mas os principais a gente consegue ver aqui nesse folder do Ministério da Saúde, que é bem interessante. Assimetria de face, Então você pede para a pessoa sorrir, isso aqui é a sigla SAMU, que a gente orienta o paciente. Pede para a pessoa sorrir, ver se tem uma queda na boca, De um dos lados. De um dos lados. Tá. O abraço, A de abraço, então é abraçar, a pessoa vai ter uma queda em um dos braços, Ou seja, fraqueza em um lado do corpo. Tá. Pode ser o braço, a perna, mas esse aqui é mais fácil de entender. Pedir para a pessoa falar, que fala música, Mas pode ser música, mensagem de falar e ela não consegue falar. É o que a gente escuta falar que enrolou para falar, embolou a língua. E tendo esses três sintomas, tem que correr para o hospital. Outros sinais e sintomas importantes... Normalmente a pessoa tem os três ao mesmo tempo. Tem os três ao mesmo tempo, mas um deles já aumenta muito, em mais de 80% a chance de ter um AVC. Outros sinais e sintomas importantes, alteração na visão súbita. Então, assim, a gente vê que é tudo súbito, Você tem uma interrupção do fluxo sanguíneo súbito. É muito rápido. O hemorrágico, um rompimento, então são sintomas súbitos. A pessoa está andando e de repente parou de andar. De repente um lado do corpo não se mexe, parou de falar, não consegue enxergar súbito, é um sintoma de AVC, não consegue engolir. Esses três são os principais, são os mais comuns. E você falou de paralisar o corpo, o braço. É possível confundir o sintoma de AVC com o sintoma de um infarto, por exemplo? Pode, é possível sim. Como que eu detecto aí essa diferença? Por exemplo, um infarto cardíaco, você pode ter dormência no braço esquerdo e sentir uma sensação de peso, um desconforto, Isso também pode ser um sintoma de AVC, porque a alteração de sensibilidade, que a pessoa fala de dormência, formigamento, Isso também é um sintoma de AVC. Bom, mas de qualquer maneira, então, tem que ir para o hospital, e nem se medicar, nem se automedicar. Teve algum desses sintomas, já corre para o hospital. Você falou muito importante, não tome nenhum remédio até chegar no hospital.
Por quê? Porque dependendo da causa desses sinais e sintomas, você pode até piorar o quadro clínico da pessoa. E aí, agora passando para uma pessoa que está com um quadro de AVC, quais são as possíveis sequelas que ela pode ter? Alteração na fala, na linguagem, a pessoa não conseguir falar, ela também pode não conseguir entender o que a pessoa está falando, fraqueza no braço, na perna, não conseguir andar, não conseguir enxergar, às vezes não enxerga um lado do campo visual, né? São os quadros mais comuns e até coisas mais devastadoras, como a pessoa está em estado vegetativo, né? E até a morte. Mas com exceção da morte, todos os outros, eles são reversíveis? Eles podem ser reversíveis? Eles podem ser, mas a gente não pode generalizar. Cada caso é um caso, é um conjunto de fatores. E o mais importante é a pessoa ir logo para o hospital. Porque você indo em tempo hábil, preferencialmente até 3 horas, você tem a chance de reverter a sequela. Sim. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Deixar algum recado, algum esclarecimento? Todo mundo está muito empenhado no combate ao AVC e uma coisa é primordial. O reconhecimento dos sinais e sintomas e procurar urgente o hospital, porque há pessoas capacitadas e se o colega não puder reconhecer, você exija, né, que algo vai ser feito. Então, viu, gente? É possível sim evitar ou diminuir as chances de um AVC. Se a gente segue um roteiro de vida saudável, né, doutora? Isso é super possível. E então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada por esclarecer todas essas dúvidas. Tenho certeza que foi muito útil para bastante gente que está assistindo.